Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Boa noite, irmãos. Nesse último culto do ano, nós viemos aqui mais uma vez louvar o nome do Senhor, mas hoje agradecer a Ele. Apesar de um ano tão difícil, com tantas lutas, com tantas dificuldades, nós temos motivos a agradecer a Deus. Grato a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo sustento que Ele não tem deixado faltar, pela saúde que Ele nos tem dado, mesmo em meio a tantas dificuldades, mas principalmente graças a Ele pela salvação que Ele nos dá, a esperança que nos move a viver em dias tão difíceis. Amém? Vamos louvar conosco, louve com alegria, louve com gratidão, bata palmas se tiver vontade, expresse o seu louvor e a sua adoração ao Senhor. Sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor. Mais uma vez. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças por teu precioso amor.
glórias no nome do nosso Senhor, Ele merece nosso louvor, a nossa adoração. Somos gratos a Ele pela vida que nós temos, somos gratos a Ele porque no momento em que vivemos, né, no limiar de uma mudança, de um número no calendário, nós paramos para refletir sobre as nossas vidas e pensamos, e podemos pensar, graças ao sacrifício do nosso Senhor, podemos pensar em uma nova chance, um novo recomeço. Podemos saber e ter a certeza que do alto vem o nosso socorro. Por isso nós temos uma nova chance que vem do céu, um novo caminho, um novo recomeço. Não se sinta isolado, não se sinta perdido. Nós temos uma segunda chance em Jesus Cristo. Amém? Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. Santidade, alegria ao coração que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que sonhei, que vem do céu, que vem do céu. Novo dom, nova graça, novo jeito de pensar, liberdade, santidade, alegria ao coração que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu.
graças, porque o Senhor nos dá uma nova chance, um novo recomeço, ó Pai. Então, faz da palavra que o Senhor deu a nós, na Bíblia, as nossas palavras agora, Senhor Deus. Renova, Senhor Deus, cria em mim, Senhor Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Renova, Senhor Deus, o nosso interior, renova, Senhor Deus, as nossas ideias. Nos ajuda, ó Pai, a ser renovados e transformados, ó Deus, nos nossos pensamentos, não nos conformarmos, ó Deus, com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, ó Deus, através do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, renova-nos, Senhor Deus, é o nosso pedido, é a nossa oração e é o nosso louvor, ó Pai, porque queremos estar novos diante do Senhor a cada dia, Senhor Deus, não só nesse momento de passagem de número de ano, Pai, mas queremos estar sempre, ó Deus, colocados diante do Senhor como vasos limpos e vasos novos diante do Senhor. Nos renova, Pai. Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser
abençoa, Deus, e nos guarda. Nos ajuda, Pai, a recomeçarmos a cada dia, Pai, a conseguirmos enxergar em nós as nossas falhas, a nos submetermos ao Senhor para que o Senhor nos quebre, nos ajuste, nos refaça de novo, para sermos sempre um vaso novo, um vaso de honra diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e receba o nosso louvor e a nossa adoração para honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um feliz ano novo e nos vemos ano que vem. Amém. Feliz ano novo. Que a graça, que a paz, que a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje, que é dia 27 de dezembro, o último domingo do ano de 2020. Já passamos pelo Natal, ainda nos alegramos com o nascimento, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E neste dia eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema Firmes no Ano Novo, porque nós já estamos também pensando no ano que vem, no ano que se inicia, nesse novo ciclo, com as nossas expectativas, com a nossa esperança. As mensagens trocadas nesses dias têm sido no sentido de que este ano que vem, 2021, ele seja um ano novo, de fato, com boas novidades para nós, que a gente possa, de fato, ter um ano melhor do que o ano de 2020. Mas também, irmãos, a gente precisa lembrar que nós estamos vivos, né? Então, graças ao Senhor que está conosco nos dias de sol e também nos dias de chuva, né? Em todo momento o Senhor tem nos abençoado. E eu gostaria de meditar neste tema, Firmes no Ano Novo, baseados no texto de Atos, capítulo 23, verso 11, texto este que nos mostra Deus conversando com o apóstolo Paulo. E é apenas um versículo, mas eu acredito que para o momento onde nós estamos olhando para um novo ciclo, é um texto maravilhoso para as nossas vidas. O texto diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então é um texto muito bom para a gente pensar neste momento de transição, nesse momento onde as nossas expectativas estão neste ano que está por vir. Nós enfrentamos a grande verdade, que nós enfrentamos este ano de 2020 problemas, dificuldades inéditas, situações novas. E essas situações muitas vezes nos deixaram perdidos, cansados e também, por vezes, desanimados. E talvez você esteja desanimado hoje, por conta de todos os acontecimentos, por conta de toda essa atualidade, esses dias tão tumultuados, tão conturbados que nós estamos vivendo, e não apenas pela questão da pandemia, mas por tudo o que ela ocasiona também, questões relacionadas a trabalho, à saúde, a perda de entes queridos, de amigos. Mas eu preciso dizer algo muito sério e talvez que soe até um pouco drástico demais e duro demais. Mas nós sabemos, irmãos, a vida de fato é assim. Como cristãos nós devemos ter uma forma de enxergar o mundo, uma cosmovisão bíblica que mostra, então a Bíblia mostra para nós que nosso mundo está caído. A Bíblia mostra que a entrada do pecado desconectou a humanidade do Criador. Por isso que no Natal o povo do Senhor, o povo de Deus se alegra tanto, porque nós sabemos que o que este tema, o que esta data do Natal representa, não é simplesmente um momento de troca de presentes e nem de confraternização familiar, mas a gente se alegra com a vinda do Senhor, com a vinda daquele que veio para nos resgatar. E nós que somos resgatados temos esperança. Por quê? Porque o que nos consola são as promessas que o Senhor Jesus tem na sua palavra. Então a cosmovisão bíblica, o conhecimento da palavra de Deus que você tem, serve também no direcionamento da tua vida para te animar nesses momentos de dificuldades. Por exemplo, olhando para o que o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33, palavras tão conhecidas, mas tão difíceis de serem lembradas nesses dias por muitos. Ele diz assim: no mundo vocês irão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda o que ele diz no término do Evangelho de Mateus, o texto conhecido como a grande comissão, quando ele diz
verso 20 do capítulo 28, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia nos ensina também, irmãos, que além destas promessas maravilhosas que o Senhor tem para todo o seu povo, né, palavras que foram ditas há mais de 2000 anos no ministério terreno do Senhor, mas que valem para nós e para aqueles que ainda viverão depois de nós até o Senhor voltar. A Bíblia também nos mostra, né, que grandes homens de Deus, grandes mulheres também passaram por muitas dificuldades. Paulo estava passando por um momento assim nesse texto de Atos capítulo 23. A perseguição contra o seu ministério havia se tornado tão forte que ele, mais uma vez, ele foi preso, e parecia para ele que dessa vez era o fim. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio, você lê no capítulo 23 ainda, e ele sabia o que aqueles homens tinham desejo de fazer com ele. Ele se sentia sozinho. Paulo estava ali numa cela fria, escura, dentro de uma fortaleza. Talvez ele estivesse pensando assim: eu acho que eu estou no meu último dia de vida. Aos olhos humanos, Paulo ele era refém de interesses políticos, né, dos romanos e judeus. Olha só como é que o nosso irmão apóstolo Paulo estava. E hoje nós enfrentamos muita similaridade, né, com essas ondas turbulentas aí na área política. Mas ele soube se aproveitar da situação que ele estava passando por conta de ter cidadania romana. Depois você veja em Atos 22, versos 25 a 28, visto que os judeus já haviam decidido matá-lo. Atos 23, verso 10. Muito interessante a gente pensar aqui que Paulo ele sabia de uma verdade que é bíblica também, que também ela se aplica nas nossas vidas. A vida dele não estava nas suas mãos, e nem na mão dos seus inimigos por ideologia, né, pelo fato dele ser seguidor de Cristo, nem inimigos de viés político e social. Paulo sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Ele estava preparado para morrer por Jesus, se fosse o caso. Depois você leia lá Filipenses 1:21. E nesse momento que ele pensa ser o fim, o Senhor Jesus lhe aparece, né, aparece a ele para fortalecê-lo. E muito provavelmente a gente também passa por momentos assim. Existem situações às quais parece que nós não encontramos um ombro amigo, né, na verdade, para a gente se achegar. Existem situações que muitas vezes você não se sente confortável em dizer para um amigo, porque você não tem tanta confiança nele. Nos nossos dias está tão difícil a gente ter, de fato, verdadeiros amigos, pessoas que você confia 100%. Né? Mas nesses momentos nós somos lembrados também que temos força para continuar. Por quê? O texto vai nos dar pelo menos aqui 3 lições eu gostaria de ver com você. Todos nós precisamos de forças para continuar. Talvez você esteja, enquanto ouve essas palavras aqui, passando justamente por isso. Talvez você esteja aí olhando para pessoas e a impressão que nós temos nesses dias é que todas as pessoas estão felizes, parece que ninguém tem problema e só nós. Mas isso não é verdade. Mas como cristãos, a palavra do Senhor nos abençoa, e a primeira lição que esse texto nos dá é a seguinte: Jesus está do seu lado, assim como ele estava ao lado do apóstolo Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, olha lá, né? Isso aqui está lá no verso 11 que nós lemos. Jesus está ao seu lado. No meio da noite, quando Paulo se sentia completamente sozinho, né, perdido ali naquela cela, ele sente uma presença diferente com ele ali. O Senhor Jesus, a quem o próprio Paulo havia conhecido na estrada de Damasco, aparece novamente para ele ali, quando Paulo mais precisava de um companheiro. É interessante, meus irmãos, que Jesus não fica à frente, não fica acima dele, mas Jesus se coloca ao lado. Né? Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. É uma postura para mostrar que o Senhor estava ali, ombro a ombro juntamente com ele. Essa atitude é própria do Senhor Jesus, que deixou os céus para vir, para se encarnar como um bebê, para viver ao nosso lado, para viver as nossas dores, para assumir o preço do nosso pecado. Jesus está sempre conosco, né? Ele está conosco o tempo todo. Mas quando você mais precisa dele, aí ele se coloca do seu lado, para que, como Isaías 43, verso 2 diz,
Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Está lá em Isaías 43:2. Depois você olha na sua Bíblia. Nas horas difíceis, nós temos a presença do Senhor Jesus para nos ajudar. Você acha que você está sozinho? Então, meus irmãos, deixa eu me arrumar na cadeira aqui para dizer algo muito sério para você. O Senhor Jesus está ao teu lado. Pastor, mas eu sinto isso, né? Então que glória, né? Que alegria. Pastor, eu não sinto isso. Então o problema não está na falta de disposição do Senhor Jesus em estar do seu lado. Talvez o problema esteja, né, na outra pessoa, ou seja, em você. Talvez você esteja fazendo aquilo que o Senhor diz para não fazermos, através do nosso irmão apóstolo Paulo. E não entristeçais o Espírito Santo, e não apagueis o Espírito. Talvez nós não estejamos tão conectados com o Pai como o Senhor Jesus, que no Evangelho de Marcos relata algumas vezes que ele se levantava alta madrugada, ia para um lugar solitário e ali orava. Então, meus irmãos, uma coisa é fato, problemas nós todos enfrentamos, mas o que esse texto está dizendo é que no momento em que Paulo se sentia completamente sozinho, Jesus está ali ao seu lado. Eu tenho convicção de que o Senhor Jesus também está ao nosso lado. Basta eu e você fazermos a nossa parte, buscarmos a sua presença. A segunda lição que esse texto nos dá é que Jesus fala com você. Olha lá, o texto diz assim, que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem. Então o Senhor se coloca ao lado de Paulo, né, e depois disso diz a ele, coragem. E Paulo reconhece aquela voz firme e suave. Talvez Paulo sentiu como que o calor do hálito do Senhor falando ao seu ouvido, coragem. Meus irmãos, que som maravilhoso deve ter sido o que o nosso irmão ouviu. A voz de Jesus, a voz que tem autoridade sobre todas as coisas, né? Nesse momento estava dando uma ordem a ele para que ele tivesse coragem. O coração de Paulo deve ter se enchido de alegria nesse momento, deve ter se enchido de expectativa, de esperança, como um balão de ar, na verdade, que estufa o sopro. A sua alma se recompôs com aquilo que Neemias 8, verso 10 vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. No momento onde ele estava se sentindo sozinho, no momento onde talvez ele se sentisse injustiçado, ali ele ouve a voz do próprio Senhor Jesus dizendo, coragem, Paulo, coragem, Paulo. Será que essa voz ainda ecoa hoje? Eu tenho plena convicção que sim. E como a gente faz para que essa voz ecoe? A gente tem a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco o tempo todo. Mais uma vez eu vou bater na tecla com o perigo de ser repetitivo. Nós precisamos buscar, nós precisamos ter mais disposição em buscar ao Senhor. E não buscá-lo simplesmente quando nós passamos por dificuldades, mas se nós estamos em um momento de olhar para um novo ciclo, se nós estamos olhando para um novo ano, a gente muitas vezes ouve pessoas dizerem assim, que se você fizer as coisas da mesma maneira, você vai ter o mesmo resultado. Se nós queremos, irmãos, ter uma vida mais abundante com Deus, então nós precisamos mudar a forma de fazer as coisas, nós precisamos buscar com mais afinco, buscar com mais desejo, nós precisamos conhecer mais a palavra. Os homens aqui, os irmãos, meus irmãos, nós precisamos ser homens de Deus. O que precisa mudar na nossa vida para nós sermos de fato homens de Deus? Será que as pessoas olham para nós e enxergam homens que andam sinceramente, que andam piedosamente, que andam com uma proximidade cada vez maior, com intimidade com Jesus? Será que as pessoas enxergam isso? Então, eu queria que não apenas os homens, mas é porque a gente precisa pensar no nosso papel como sacerdotes de Deus no lar, mas todos dentro da igreja de Jesus, nós devemos ter esse desejo, de falar com aquele que fala conosco, que neste texto diz para Paulo, Paulo, coragem. Porque se eu quero de fato ouvir essa voz, eu preciso buscar com afinco, com dedicação.
Uma só palavra de Jesus é suficiente para reanimar a tua vida. Deus, com a sua palavra, a gente precisa lembrar, irmãos, Ele criou todas as coisas. Você leia lá Hebreus 11, verso 3. Por isso o que precisamos para ter forças é ouvir a voz do Senhor. Você já ouviu a voz do Senhor no seu coração? Ora. Então você deve orar e pedir ao Espírito Santo para que Ele fale com você. Porque de fato, Paulo era um homem que teve um encontro com Jesus. Paulo era um homem que caminhava com Jesus. E no momento da dificuldade, ele ouviu a voz do Senhor. Sabe qual que é o grande problema hoje que eu tenho visto? Na minha vida, inclusive, muitas vezes, e também na vida de irmãos, a falta de dedicação em buscar ao Senhor. E aí, quando a gente passa pela dificuldade, é como se a gente não ouvisse a voz do Senhor. Mas o problema não está em Deus, o problema está, muitas vezes, na nossa falta de busca, na nossa falta de dedicação. Então, olha para esse ano de 2021 e diga e coloque na sua lista de prioridades vida de intimidade com Deus. Lembre lá do salmista, no Salmo 25, verso 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, aos quais o Senhor dará a conhecer os seus planos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E intimidade com o Senhor deve estar como prioridade na nossa lista de planejamento para o ano de 2021. E ainda a terceira e última lição que esse texto nos dá é que Jesus nos convida à perseverança. Ele diz o seguinte, depois de falar com Paulo e dizer coragem, o convite de Jesus para Paulo é para que ele fosse de fato perseverante, para que ele não desistisse, para que ele continuasse na obra. Olha o que o texto diz: pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, Deus está dizendo para Paulo, o Senhor Jesus estava dizendo para ele, seja perseverante. Então, para que nós tenhamos um ano abençoado, para que de fato a gente possa aproveitar o ano junto com o Senhor, a gente precisa lembrar que o chamado que Ele tem para nós, ele envolve perseverança. Paulo estava em Jerusalém, ele tinha acabado de dar o testemunho da sua conversão, por isso ele foi preso. Capítulo 22 de Atos trata disso. Jesus deu uma garantia a Paulo de que aquela não seria a sua última noite de vida, ele continuaria pregando. É o que Jesus fala para ele, da mesma maneira que Jesus o ajudou quando ele começou o seu ministério, Jesus continuaria a auxiliá-lo até o fim. E nós aprendemos com isso, perseverar, meus irmãos, faz parte da vida cristã, é mandamento bíblico. Sejam perseverantes na oração, no caminhar, no ter uma vida que seja agradável a Deus, ter uma vida que nos defina como pessoas que seguem de fato Jesus. Você leia lá Filipenses 1, 27, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. É mandamento bíblico e também é parte integrante da herança da fé reformada. Quando a gente pensa na questão da perseverança, nós lembramos da perseverança dos santos, que é um dos 5 pontos do calvinismo. Calvino ele teve uma grande participação ali na elaboração da teologia reformada. Depois da sua morte, alguns estudiosos fizeram como que um resumo da sua obra. Calvino mesmo nunca ouviu falar em 5 pontos do calvinismo, mas este tema está ligado à história da fé reformada. E nesse sistema resumido da obra de Calvino, nós temos 5 pontos: depravação total, ou seja, todos nascem totalmente depravados, incapazes de escolher o bem; eleição incondicional, Deus já predestinou os eleitos que serão salvos para a eternidade, Deus os ama e nos escolhe antes da fundação do mundo; expiação limitada, ou seja, Jesus Cristo morreu para pagar o preço do resgate, não de toda a raça humana, mas daqueles que Ele escolheu. Então olha só o que a expiação limitada nos diz. Uma grande questão, irmãos, que as pessoas que não conhecem o Evangelho precisam entender, e a igreja precisa explicar, é o seguinte: independentemente da forma da pessoa viver a vida dela toda, as pessoas, quando alguém morre, dizem assim: ele está lá no céu com Deus. Nós temos enfrentado nos últimos anos alguns artistas, alguns comediantes que gostam de banalizar a fé cristã, mas tenha certeza, quando um deles morrer, se houver ali uma reportagem, as pessoas vão dizer: eu quero uma pessoa tão boa, que agora está lá no céu com Deus.
né? E aí a expiação limitada diz que Jesus morreu para pagar o preço do resgate somente dos eleitos. E aí eu preciso me alegrar, e você precisa se alegrar, porque nós fazemos parte dos eleitos. Por quê? Porque somos melhores do que os outros? Não. Mas por um motivo que é de Deus, foro íntimo dele, ele nos escolheu. O quarto ponto do calvinismo fala sobre graça irresistível, ou seja, a graça de Deus é irresistível para os eleitos. Isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Nós somos alvos dessa graça irresistível. Aqueles que são tocados pelo Espírito Santo de Deus o aceitam a Bíblia como palavra que revela o Senhor, aceitam Jesus como de fato o Filho de Deus, né, o Logos divino, né, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e a perseverança dos santos, que está relacionada com o nosso texto aqui. Os eleitos vão perseverar até o fim e chegar ao céu sem perder a salvação. Ou seja, perseverar faz parte das nossas vidas. Agora, é difícil perseverar, não é verdade? É difícil não desistir, mas é um convite, é um mandamento bíblico, né, para cada um de nós. O Senhor Jesus aponta para Paulo, o Senhor Jesus manda a Paulo: Paulo, coragem, pois o modo pelo qual você pregou em Jerusalém, você também vai pregar aqui em Roma. Ou seja, Deus estava dando um mandamento para Paulo, não era uma opção, era um mandamento. E assim também para nós. A promessa de Jesus se cumpre na vida dele, se cumpre também nas nossas vidas. Jesus livrou Paulo de tantas coisas. Em Atos 23, 12 a 21, livrou de uma cilada dos judeus. O texto vai nos dizer que ele foi protegido por 200 soldados, 70 de cavalaria, 200 lanceiros, verso 23. Em sua caminhada até Roma, ele testemunha para o governador Félix e para Drusila, sua esposa. Ele testemunha para o governador Festo, Atos 25, e para o rei Agripa e para a rainha Berenice, Atos 26. Na viagem, ele sofre um naufrágio, Atos 27, e finalmente ele chega a Roma, onde ele teve oportunidade de pregar. E olha só que interessante, né? O texto está dizendo assim: Paulo, assim importa também que você o faça em Roma, ou seja, que você pregue em Roma. Em Roma, ele permanece por 2 anos, na sua própria casa, na casa que ele aluga, onde ele recebia todas as pessoas que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, a palavra diz, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28, versos 30 a 31. Então Deus, ele dá uma palavra para Paulo, dá uma chamada para ele, fala: Paulo, eu sei que você está passando por dificuldade, mas coragem, porque você vai pregar ainda em Roma. E por mais dificuldades que ele teve, enfrentar um naufrágio, né? Ele prega para governadores, para homens importantes, para homens que tinham, né, um papel de liderança na sociedade, e prega para inúmeras pessoas que, sem impedimento algum, iam à sua casa. Da mesma maneira, irmãos, que Deus tinha um plano para a vida do apóstolo Paulo, Deus tem um plano para a sua vida também, né? Depois você lê lá Jeremias 29, 11. Se você viver o propósito de Deus na sua vida, certamente a vitória é garantida. Assim como Deus mostrou para Paulo o que queria dele, ele também pode revelar a cada um de nós, e tem revelado através da sua palavra, através da vida da igreja, através das pregações, aonde ele quer que nós estejamos e o que ele quer que nós façamos. E ele pode nos levar em um lugar onde nós nem imaginamos, fazer coisas muito maiores, porque de fato, como Efésios 3, verso 20 diz, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. O Senhor pode usar a nossa igreja de uma maneira que nós nem imaginamos, contanto que eu e você, que fazemos parte dela, que possamos, assim como o apóstolo Paulo, pegar essas lições para nós e continuar, sermos perseverantes e buscar fazer a vontade do Senhor. Jesus nos ajuda a continuar, não desanima não, irmão. Ele está conosco e ele vai nos ajudar até o fim, tenha convicção disso. Assim como ele chamou o apóstolo Paulo e diz: Paulo, eu tenho um trabalho, você ainda não terminou. Eu sei que o Senhor tem um trabalho para cada um de nós. Então que a gente possa olhar para esse novo ano, que nós possamos olhar para tudo que o Senhor já fez, e que nós possamos nos colocar, assim como Isaías: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. E que de fato, mais uma vez, eu peço para você, na sua lista de prioridades, coloque vida de intimidade com Deus.
que você seja bênção na igreja onde o Senhor te colocou, que você saiba que você está ali, né, pela vontade dEle, e que sejamos abençoados por tudo o que Deus irá fazer por nós e abençoadores na vida daqueles em que o Senhor nos colocar. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado neste ano que é um ano tão difícil. Chegamos até aqui, estamos vivos. Isso é graça do Senhor, isso é Tua misericórdia, Pai. E pedimos que o Senhor nos dê forças para continuar. Nós precisamos de força, nós dependemos do Senhor para isso. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que tenha misericórdia de cada um de nós. Obrigado que o Senhor tem nos sustentado. Nos ajuda, nos dá sabedoria no planejamento deste novo ano que está chegando. Que 2021 seja um ano onde nós possamos, ó Pai, ser usados pelo Senhor como o Senhor usou o Teu servo Paulo. Usa de misericórdia, toca no coração de cada um de nós. E se o Senhor nos permitir, que 2021 seja um ano de intimidade crescente diária contigo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito sejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você seja a bênção nesse ano de 2021. Um feliz ano novo para você, para sua família, para sua casa, e que você esteja sempre disposto a ser abençoado e ser usado pelo Senhor. Deus te abençoe.